Olá, que bom que você está aqui comigo e hoje nós chegamos ao final da nossa jornada, né, na nossa maratona de imersão no Evangelho segundo Marcos. Que alegria nós podemos chegar até esse lugar e poder desfrutar e mergulhar e conhecer um pouco mais daquele que transformou e tem transformado as nossas vidas. E esse capítulo, o capítulo 16, ele, embora é um capítulo assim curto, relativamente curto, mas ele é carregado de ensinos, de revelações, de verdades que ajudam a nossa fé, né? E também de mandamentos, né? Então, como é um capítulo curto, eu achei por bem a gente ler, né? Então eu quero ler com você para que a gente possa aqui conversar um pouquinho sobre o que diz esse capítulo. Então vamos lá. Primeiro versículo, capítulo 16. Ao entardecer do dia seguinte, terminando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Ficaram assustadas. Mas ele disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles à Galiléia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 de seus seguidores enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. E ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Disse-lhes Jesus: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beber algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor acabou de falar com eles, foi levado para o céu e assentou-se à direita de Deus. E os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Glória a Deus. Chegamos aqui ao ápice da obra redentiva de Jesus, né? E aqui fica clara a palavra que ele havia dito através da sua ressurreição, através
da missão que ele entrega aos discípulos e através da sua ascensão, né? E a grande questão aqui, né? Por que Jesus ressuscitou? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer e que tem uma resposta para nós, que está lá no Evangelho, no livro de Romanos, capítulo 4, no verso 25. Aqui a gente vê a explicação dessa obra de Jesus num versículo que está escrito: ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Ou seja, a ressurreição, ela conclui, né, ou consolida a obra de Jesus, né, no sentido de nos tornar justos, né? A ressurreição de Jesus, ela é parte do Evangelho, assim como sua morte sacrificial na cruz. Você pode depois gastar um tempinho, investir um tempo lendo lá o livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, quando Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, né? Essa é a esperança que nós temos também, da ressurreição dos mortos. Por quê? Porque a ressurreição dos mortos, ela representa o ápice do cumprimento da missão de Jesus e da obra dele em nossas vidas. E ali diz que quando se tocar a última trombeta, desculpa, e Jesus voltar num piscar de olho, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os vivos, seremos transformados. O que isso quer dizer? Que a morte ali será vencida e o aguilhão da morte, que é o pecado, que causa a morte, será plenamente, completamente, totalmente aniquilado. Por isso, quando nós falamos do Evangelho, nós temos que falar da morte de Jesus, mas também da ressurreição, né? Que é o selo consolidador da sua obra, né? E como eu falei, 1 Coríntios 15 vai nos encher de esperança, porque nós também vamos ser ressuscitados naquele dia da volta de Jesus. E isso é tão forte que a igreja, nos seus primeiros tempos ali, ela dava assim uma ênfase na proclamação do evangelho e ela sempre dava testemunho do que? Da ressurreição, né? Por isso nós precisamos também nos comprometer em proclamar, né, a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque a ressurreição é a prova de quem Jesus afirmava ser, né, o Filho de Deus. A gente vai ver isso lá em Romanos capítulo 1, no verso 4, né? As primeiras pessoas que foram ali para ungir Jesus, né, foram que receberam a notícia dessa ressurreição. E é interessante que há uma orientação para que os discípulos fossem avisados. Mas aqui em Marcos ele fala, ó, você vai avisar os discípulos e a Pedro, né? Isso para mim reforça a ideia da cooperação de Pedro no Evangelho de Marcos, mas também é uma palavra muito específica para ele, a fim de que ele não se excluísse, tomado pela vergonha por ter negado, né? E pudesse também ele testemunhar daquele encontro maravilhoso com Jesus ressurreto. E aqui a gente vê que Jesus, antes da sua ascensão, 40 dias depois da sua ressurreição, ele entrega aos discípulos a incumbência, né, responsabilidades. Jesus, ele queria que toda a humanidade recebesse a boa notícia do Evangelho, porque está claro que
todos pecaram e que todos sejam aqueles que vivessem em locais civilizados ou aqueles que vivessem em locais selvagens, né, precisavam ouvir a boa notícia do Evangelho. Essa incumbência que Jesus dá aos discípulos é também chamada de grande comissão, né? E nesse envio, Jesus chama atenção para a responsabilidade dos discípulos de proclamar o Evangelho. Olha, vocês vão a todo mundo e preguem o Evangelho, né? E todo aquele que crê, né, e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Jesus sabia das lutas que os seus discípulos eles enfrentariam em relação a esse mundo, em relação às forças espirituais das trevas para opor e para tentar impedir essa missão de se cumprir. Mas Jesus, ele em Mateus ele vai dizer, olha, eu vou estar com vocês em todo o tempo. E aqui ele fala, eu vou apoiar a missão de vocês oferecendo credenciais que só eu posso dar, né? Que só Jesus poderia dar, né? Ou seja, sinais, né? Aqueles que crescem, eles falariam novas línguas, eles imporiam as mãos e os enfermos eles seriam curados, eles expeliriam demônios e também se acontecesse de beber alguma coisa mortífera, isso não causaria danos, né? Ou seja, Jesus, ele certamente estava capacitando os seus discípulos a cumprirem com essa grande comissão, com essa missão, né, de proclamar o Evangelho, né? E a gente vê que no final diz que Jesus foi exaltado, né? Ele ascendeu ao céu e foi assentado à destra do Pai, né? E a gente vê em Marcos, desde o início, que ele é retratado nesse evangelho como um servo vitorioso. E um detalhe muito interessante é que há um paralelo assim muito extraordinário com a descrição que Marcos faz de Jesus e esse paralelo com a descrição que Paulo faz acerca de Jesus lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, a gente vê um paralelo, né, entre o que Marcos fala de Jesus e o que Paulo fala de Jesus, principalmente no capítulo 2 de Filipenses. A gente vê Marcos relatando Jesus como esse servo, né? Desde o capítulo 1 até o capítulo 13, fica evidente esse coração de servo, essa vida de servo de Jesus. E lá em Filipenses capítulo 2, do versos 1 ao 7, ele retrata esse mesmo servo, né? Nos capítulos 14 e 15, a gente vê a morte de Jesus na cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8, ele revela também, ele retrata esse Jesus que morreu na cruz. E também Marcos 16, como a gente acabou de ler ali no finalzinho, Jesus foi exaltado ao céu em glória, assentado à destra do Pai. Em Filipenses capítulo 2, verso 9 também, a gente vê essa mesma retratação. Ou seja, Paulo e Marcos, eles vão enfatizar a proclamação dessa mensagem a todas as nações, né, com a garantia de que Deus operaria no meio deles, né? E por fim, essa ascensão de Jesus, ela marca a conclusão do ministério de Jesus aqui na Terra, né? Mas dá também um start do ministério de Jesus no céu, como sumo sacerdote, como advogado, né? E a gente vê que lá em 1 Pedro 3,22 diz que Jesus foi assentado à destra do Pai, cheio de autoridade.
né? Mas uma coisa muito interessante é que Jesus está assentado à destra do Pai, e isso vai produzir em nós também uma capacitação. Eu quero ler aqui um último texto com vocês que está lá em Hebreus, capítulo 13, versos 20 e 21, que vai nos dizer também do que Jesus está fazendo e dessa capacitação para com a nossa vida, né? Diz assim, Hebreus 13, 20 e 21. E agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue, os capacite em tudo o que precisam para fazer a vontade dele, que ele produz em vocês mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a ele, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ou seja, Cristo foi ressuscitado, exaltado, está sentado à destra do Pai e segue nos capacitando para fazer a vontade dele, segundo o texto que nós acabamos de ler em Hebreus. Ou seja, nós temos tudo o que precisamos para seguir vivendo a vontade de Deus, obedecendo ao Senhor em todas as coisas. E, meus queridos, amados irmãos, nós temos aqui a nossa capacitação para podermos cumprir a vontade do Pai, tanto no que diz respeito a sermos seus discípulos obedientes, fiéis ao Senhor, mas também em cumprir a sua missão, né, de proclamarmos o Evangelho a toda criatura. Que você seja edificado através, né, desse conteúdo, que também isso possa te produzir mais fome e mais sede para que você cumpra com a vontade de Deus de ser um discípulo e também de fazer discípulo, proclamando o Evangelho e ajudando aqueles que creem a crescer em maturidade também. Então, fica na paz de Jesus, seja aí abençoado com isso tudo, né, que nós estamos transmitindo em nome de Jesus, e até a próxima.